Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence às igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos na primeira lição do ano de 2025, primeiro trimestre, portanto, e queremos desejar um feliz ano novo para que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente, com o intuito de que cada um de vocês sejam bênçãos na vida de outras pessoas. Nós somos abençoados por Deus não para retermos as bênçãos divinas para nós mesmos, mas para compartilhar as bênçãos que nós temos recebido da parte de Deus. Dito isto, vamos para a temática que nos diz o seguinte: escolhendo a forma de governo. Isto porque nós vamos tratar durante esse trimestre, o primeiro de 2025, sobre a monarquia de Israel. Eu vou tecer comentário, mas com base nos textos indicados pela revista, com o intuito de auxiliar você, que é professor, quando não aluno da escola bíblica dominical. Enfim, pessoas interessadas pelo estudo da palavra do Senhor. O primeiro texto que nós vamos tecer comentários é justamente o que se encontra em nossa referência, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 20. Diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres e, nela habitando, disseres: Porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei sobre ti, não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Versículo 16: Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si, no livro, uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, a fim de os cumprir, para que seu coração não se exalte sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Conforme foi lido, a gente observa que em Deuteronômio, capítulo 17, do 14 ao 20, observamos que a escolha de um rei deveria ser feita pelo Senhor. É o que está no versículo 15. Orai certamente sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Vou destacar esta parte, julgando importante para a nossa compreensão. A escolha do povo não foi das melhores e isso causou diversas dificuldades no futuro do povo de Israel. Deus tinha escolhido um rei e iremos mergulhar nas narrativas de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas e descobrir estas outras lições. Quando a gente vai para a revista, ele vai começar a trabalhar 1 e 2 Samuel, que foi o profeta que levou o nome justamente dos livros que nós temos na Bíblia, de acordo com o Antigo Testamento. E a tradição cristã aponta que 1 Samuel e 2 Samuel são livros que
testemunho de uma época de transição, quando Israel deixa de ser uma teocracia, que é justamente o governo de Deus, e passa para monarquia, semelhante aos países vizinhos. Note que Deus controla primeiramente o povo, tem todo o controle, ele tem todo o poder por meio da teocracia. Mas o povo de Israel, olhando para o lado, ou melhor, para os lados, vendo que os vizinhos tinham reis, eles começam a ter seus olhos a brilhar. E por conta disto, eles desejam, eles anelam um rei à semelhança dos povos da circunvizinhança. E isto a gente vai verificar justamente nesses livros citados. Três personagens do Antigo Testamento são enfatizados: Samuel e os reis Saul e Davi. Samuel, a gente sabe da importância e da magnitude dele, principalmente naquele período, e bem conhecemos tanto Saul quanto Davi. Mas Davi, não apenas pela sua proeza, pela sua importância e destaque, mas também a gente conhece os pormenores da vida de Saul sendo o primeiro rei, bem como do rei Davi. Em relação aos outros livros, primeiro e segundo reis, vão prestar um relatório sobre as carreiras dos reis de Judá e de Israel, iniciando com o rei Salomão e seguindo até o fim do estado de Judá por ocasião do cativeiro babilônico. Já os livros de Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas dão muita importância ao templo e a tudo que é relacionado a ele. De modo que, se a gente quer conhecer e compreender adequadamente esse período monárquico em Israel, nós precisamos nos debruçar sobre os livros mencionados. Vou repetir para fixação, quando não anotação. Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Naturalmente que nós temos esta referência bíblica, conforme o texto proposto na página de número 10, que é justamente o que nós já fizemos a leitura aqui inicialmente, de Deuteronômio 17, do versículo 14 até o 20, e deixamos esse destaque, versículo 15, onde mostra que Deus escolheria o rei, apesar de ter sido rejeitado. A gente vai observar isto com mais detalhes. Mas vamos nos deter sobre esse teor escriturístico com base em Deuteronômio. A gente sabe que o ofício do rei surgiu muito tempo depois da, da nação de Israel radicar-se em Canaã, a chamada Terra Prometida. As outras instituições básicas na vida de Israel são muito mais antigas e se colocavam de muitas maneiras em oposição ao reino. A gente obtém essas informações lendo justamente primeiro Samuel, capítulo 15, bem como segundo Samuel, capítulo 24. Porém, os tempos de mudanças e esta prevaleceu a chamada monarquia, que era vigente nos países vizinhos, mas até então não em Israel. A história posterior vai mostrar que a conhecia como parte essencial da sua existência, ou seja, já antes do período em que Deuteronômio estava sendo composto, qualquer atitude para com a vida em Israel tinha de ser, de se conciliar com a posição do rei. E a maneira como Deuteronômio faz esta, colocação e apresenta é bastante instrutiva, tende a limitar os poderes do rei e molda as suas proibições de tal forma a parecer evitar a recorrência dos males do reino anterior. Não descreve em lugar nenhum os poderes plenos ou significado da realeza.
Mas acontece que os versículos 18 e 19, eu já fiz a leitura, eu vou deixar apenas projetado para que você possa acompanhar. Deixar aqui, ó, 18 e 19. Vou deixar aqui, ok. Vou diminuir um pouquinho para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Aí, está sendo projetado. Vou deixar o destacado, 18 e 19, conforme destaque. Você pode dar pausa no vídeo, fazer a leitura. Neste caso, você vai ouvir uma vez mais, já que eu fiz inicialmente, mas você vai ter melhores condições de compreender o que eu estou afirmando. Por quê? Os versículos 18 e 19 são os únicos que prescrevem deveres concretos ao rei. São de origem, digamos, posterior, pois consideram Deuteronômio um livro adequado para ele. A história de monarquia em Israel varia, mas não é possível identificar esta lei como nenhuma época ou forma determinada. A gente não sabe como, né, como se deu, onde se deu, isto é, em que período, mas não se pode dizer se tinha é, em mira a forma dela que estava estabelecido em Jerusalém ou aquela em Samaria. Parece sugerir aqui que a ideia de monarquia originou-se entre o povo e que não partiu de Deus, o que é contrário aos fundamentos da monarquia, tanto em Judá como no Israel chamado setentrional. E esta tese vai se achar apoio em Oséias capítulo 8, versículo 4, e também nas histórias de 1 Samuel, capítulo 8 e capítulo 10, do versículo 17 até o 27. A frase que o Senhor escolheu indica mais o ponto de vista, digamos assim, carismático, por detrás da escolha de Saul, que persistiu no Reino do Norte, do que a perspectiva dinástica da monarquia davídica de Jerusalém. Mas qual é a primeira exigência que nós temos observado nesse texto de Deuteronômio? A primeira é que o rei era tinha que ser do povo, ou seja, precisava ser israelita e não poderia ser jamais um estrangeiro. E isto vai implicar na rejeição de qualquer conquistador que viesse e reivindicasse o trono, bem como qualquer outra pessoa, tal como um oficial sobre mercenários. A posição sagrada aqui de Israel, sob Deus, isto é, abaixo de Deus, necessitava que alguém da fraternidade, do pacto, porque a gente sabe que tinha sido feito ou estabelecido um pacto, que era a velha aliança, como nós conhecemos, deveria estar, então, dentro dessa fraternidade pactual, um escolhido, portanto, do Senhor. Reconhecidas estas condições, podia-se conceder a vontade do povo, colocando duas limitações à prática da monarquia. A primeira, a gente observa no versículo 16, que eu vou deixar aqui projetado e até mesmo destacado para que você leia devagar ou calmamente. Por quê? Aqui vai proibir o comércio com o Egito com o fim de implantar uma força de carros de batalha. Este comércio parece envolver uma troca de soldados hebreus por esses carros egípcios. E por que eu estou me referindo desta maneira? Porque quando a gente lê 1 Reis, no capítulo 10, versículo 28, é isto que dá a entender. Vale a pena, uma vez mais, dar pausa e fazer a leitura indicada. Para semelhantes trocas, estabeleceram nas comunidades de mercenários hebreus, tão longe ao sul, como em Elefantina, no Egito, e em diversos locais do litoral da chamada África Setentrional.
E tal ação foi um pecado contra a obra de Deus na história de Israel e contra um texto citado que não fosse uma referência a ele em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 68. Isso seria, então, desconhecido. Mas qual é a segunda limitação do rei, eh, na época para ser estabelecido? Era justamente a questão relacionada ao harém numeroso ou de uma fortuna vultuosa. Porque diz aqui, no versículo, que não poderia multiplicar os cavalos, ou seja, não poderia também, tampouco, no versículo 17 agora, multiplicar para si mulheres, antes cavalos, uma referência aos patrimônios, etc. e tal, e tampouco multiplicarás para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Ou seja, ambas as coisas, as mulheres, de uma forma múltipla, ou ainda o ouro, da mesma maneira, multiplicando-se, são vistas como tentações que desviam o coração. Esta observação tem sido, vou dizer assim, colocada de tal maneira que soa como uma referência, provavelmente, aos excessos de Salomão. Porque Salomão teve dezenas, centenas de mulheres. Isto é um indicativo que, infelizmente, o coração dele se desviou, não estava mais voltado para o Senhor. E quando a gente estuda a história de Salomão, a gente vai observar que ele quer construir o templo e etc e tal, e ele vai, vou dizer assim, aumentando o seu patrimônio, o seu palacete, e se coloca para construir o templo do Senhor, mas nesse meio tempo, o que acontece? Ele vai construindo, digamos assim, palacetes para as suas mulheres, aquelas escolhidas. E isso faz com que o povo venha a ser sobrecarregado. E a mão de Salomão pesou muito sobre o povo e culminou num verdadeiro desastre no que tange a questão administrativa. Quando a gente se volta para o texto, aqui tem essa palavra mulheres aqui, tampouco multiplicarás para si mulheres, provavelmente se refere justamente a Salomão. Dito isto, eu quero agora ir para um outro texto, conforme está na nossa revista, que é o texto áureo, 1 Samuel. Vamos colocar aqui as referências bíblicas. 1 Samuel, capítulo 8, apenas o versículo de número 7. Farei então a leitura, que diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Quando a gente vai para o versículo 7, a gente tem que levar em consideração que o pleito dos anciãos era, sem dúvida, a rejeição a Samuel. E ele, naturalmente, não se agradou disto, embora ele tenha deixado a escolha de um rei nas mãos do profeta. Esta é a grande verdade. Porque mais pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo, para a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia que os tirei do Egito até os dias de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestarás solenemente
e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. De qualquer forma, quando a gente vai para o versículo de número 7, vou deixar em destaque, as palavras de Deus no versículo 7 não negam que o povo rejeitou a Samuel, mas ressaltam que ele não foi a única pessoa que estava sendo rejeitada. Repito, havia teocracia e é solicitada, pedida a monarquia. Não era simplesmente a rejeição de Samuel, mas sobretudo, a pessoa de Deus que estava sendo rejeitada. Porque por trás da rejeição de Samuel pelos anciãos estava o fato de que também estavam rejeitando a autoridade de Deus, pois era ele, no caso Deus, que havia enviado a Israel um líder capaz, um após outro. E a gente vê isto em vários momentos, até mesmo o período que precede a monarquia, que são o período chamado dos juízes. Um após outro é levantado e eles agiam como libertadores, etc e tal, lutando, combatendo para que o Israel tivesse uma certa prevalência naquele ambiente, etc e tal, mas no fim das contas ele acaba sendo rejeitado. Ele quem? Não estou me referindo a Samuel também, mas por tabela o próprio Deus estava sendo rejeitado. É o que a gente observa. E é por isso que a revista, na página de número 11, vai mencionar alguns tópicos sobre o último juiz de Israel, conforme 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número do 1 até o 3. São três capítulos, 1, 2 e 3, que você precisa fazer a leitura para uma compreensão. O que a gente pode, de uma forma bem resumida, dizer é o seguinte: o livro de Samuel sucede o período final dos juízes, deixando o governo teocrático para o monárquico, né? E a gente vai observar que antes, como é que Deus governava através do governo teocrático? Ora, governava através dos sacerdotes, dos juízes, dos profetas, enfim, dos representantes legais, dentro da chamada teocracia. O livro e o período sobre os juízes encerra essa teocracia e a gente observa uma mudança para a monarquia, que seria um governo, digamos assim, humano, porque houve a rejeição por parte de Samuel, mas também da parte de Deus, ou seja, não aceitando mais as autoridades constituídas, concedidas pelo próprio Deus ao povo. E vai mencionar aqueles personagens que são essenciais para compreender como Ana, que era esposa, que era uma das esposas de Eucana, ela não tinha filhos, tinha também uma outra personagem, porque a Ana sofria bastante na mão ou nas mãos de Penina, com quem a Eucana tinha filhos. Eucana amava a Ana, e uma vez por ano ia a Siló para adorar a Deus, e dava a cada um a sua porção de sacrifício, diz lá o texto, que Ana dava o dobro, pois ela não se conformava em não ser mãe. No caso, Ana era estéril. A gente sabe toda essa historieta e vale a pena você ler primeiro, segundo e terceiro capítulo de 1 Samuel. De qualquer forma, Samuel, já que Ana pediu um filho, ele foi consagrado para viver a sua juventude para o Senhor, é o que a gente vê no capítulo 2, no versículo de número 18, Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho, ou seja, ele já estava consagrado, servindo ao Senhor.
O que a gente sabe de Samuel é que Samuel, ele andava com Deus e ouvia a sua voz. O próprio Elias, sacerdote, reconhecia que a voz que Samuel estava escutando era a voz de Deus. E aquela receita, né? Quando acontecer isto, Senhor, fala que o teu servo ouve, porque Deus estará falando realmente contigo. E Eucana não, eu digo, Eli, o sacerdote, teve essa sensibilidade, porque sabia perfeitamente que Deus estava falando com Samuel. E Samuel crescia e o Senhor com ele estava, e ele foi reconhecido como profeta por todas as pessoas. Ele andava com Deus, as pessoas estavam ao seu redor e percebiam, e havia essa confirmação perante todos que ele realmente vivia com Deus. Ou, conforme a expressão, ele, numa referência a Samuel, andava com Deus. Ele servia a arca em vez do Senhor. É um tópico que é o segundo, que diz assim: servindo a arca em vez do Senhor. Não é referência a Samuel, mas dentro do livro de Samuel, alguém, o autor da revista, trouxe esse tópico. Porque ele faz uma pergunta, e vale a pena agora se reportar a 1 Samuel, capítulo 4. Tem que ler o capítulo 4 conforme a revista, na página de número 12 até o 5. Você tem que dar pausa e fazer a leitura. Porque o autor da revista faz a pergunta: onde estamos depositando a nossa confiança? Porque quando nós lemos o capítulo 4 e na verdade vai até o 6, 4, 5 e 6, lê esses três capítulos, portanto, de 1 Samuel, a gente vai se deparar com um inimigo muito forte dos israelitas, que são os filisteus. De maneira que, mesmo sabendo que humanamente era impossível vencer os filisteus, o que levou o povo à derrota foi o seu afastamento de Deus, que culminou na sua idolatria. Qual foi o resultado? Houve um massacre. Os filisteus massacraram Israel e o povo pensou que Deus havia abandonado. Na cabeça deles, o que lhe faltava era a presença da arca no meio da batalha. Com ela, a vitória, eles pensavam assim, seria certa. Fizeram o quê? Mandaram buscá-la em Siló, cuidada pelos filhos de Eli. Porque a arca era sinônimo de vitória, e os filisteus tremeram ao saber que ela estava na batalha, e eles conheciam bem o que ela representava, e isso certamente os deixou atemorizados. O autor chama atenção para a religiosidade que nos faz pensar que objetos, lugares e sacrifícios são símbolos de uma vida com Deus. No entanto, não é bem visto. Vou dar um exemplo aqui, já que nós estamos falando sobre. Foi colocado objetos, lugares e sacrifícios como se fossem símbolos de uma vida com Deus. Nós sabemos perfeitamente que o Espírito Santo habita em cada crente. Sabe o que é ser morada do Altíssimo? Pois bem, mesmo assim, existem crentes que vão ao monte porque eles acabam associando o local físico como se tivesse é, um algo de especial, de modo que venha facilitar ou ainda fazer com que a sua vida tenha mais proximidade com Deus. Não pela altura, por ser um lugar mais alto em termos de nível, quando a gente se compara ao nível do mar, pelo contrário, mas as pessoas começam a colocar vários elementos supersticiosos, cheio de elementos repletos de crendices populares e acabam enveredando por esse caminho, achando que lá no monte Deus vai falar, lá no monte Deus vai agir, lá no monte vai ser feito, ou seja, vai fazer e acontecer, quando na verdade Deus não está preocupado necessariamente com o local físico.
Você pode orar no monte, você pode orar no vale, você se estiver na beira da lagoa ou do rio, quando não da praia, você pode orar em qualquer lugar. Você pode ter acesso direto com Deus, independente do local físico, desse âmbito. O mais importante não é o local necessariamente, e sim a vida que é santa, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Logo, se você vai ao monte ou segue um líder que propõe algo melhor, sublime, pela localização ou pelo local em si, está deturpando aquilo que o Novo Testamento nos estabelece. Porque o que Deus requer não é um lugar santo, mas uma vida santa. E o Espírito Santo já habita em você, não havendo necessidade de você procurar ou recorrer a algum lugar, tendo-o como um lugar de poder, com esses elementos místicos, quando não sobrenaturais. Uma outra coisa é a questão dos objetos. E quando falo não apenas objetos, mas algum elemento que a pessoa ela precise ver ou quando não tocar, tipo o chamado óleo, que as pessoas chamam de óleo ungido. Existem pessoas que pegam o óleo a despeito, né, de todo aquele procedimento de orar sobre aquele óleo, mas e que colocam o óleo quer num documento, quando não na cabeça da pessoa, em alguma parte do corpo, enfim. Ora, não é o óleo em si que vai ter esse elemento sobrenatural, miraculoso, nada disto. Se Deus não operar na vida de uma forma graciosa, misericordiosa e em santa soberania, de nada vai adiantar utilizar, por exemplo, um óleo, ou ainda que seja uma água. A pessoa vai lá, ora e coloca o copo d'água em cima, da televisão, quando não do rádio, para escutar uma programação. Depois vai lá com toda a sua devoção, ora, seguindo a instrução de um guru religioso que está do outro lado e acha que aquela água vai fazer bem, como se fosse, trazer algum proveito. Ora, isto é superstição, é uma crendice, não é fé. Aliás, nós vivemos não por vista, ou seja, pelo que vemos, mas sim por fé. Da mesma forma, eu não sinto necessariamente nesse momento Jesus, mas eu sei que Jesus habita em mim porque eu creio piamente na palavra dele. E quando eu o aceitei como Senhor, como meu Salvador, ele veio fazer morada através do Espírito Santo de Deus. De modo que eu creio absolutamente na palavra dele. Porque Jesus disse que ele voltaria aos céus, mas que enviaria o Espírito Santo para estar conosco para sempre. E o Espírito Santo faz uma morada, é algo permanente. Depois, vai mencionar, com base no capítulo 7 até o 10, ó, 7, 8, 9 e 10. São 4 capítulos sobre o caminho da vitória. Porque a derrota não aconteceu por causa do exército filisteu, mas por causa da idolatria. E Samuel vai convocar o povo para o arrependimento, chamando-os para voltarem para Deus e abandonarem seus ídolos e que servissem apenas ao Senhor. Quando eu fiz a leitura deste tópico, eu não tive como desassociar com o nosso momento atual. A igreja evangélica brasileira, não na sua totalidade, há exceção, é verdade, eu sei muito bem disto, mas acabou idolatrando, isso mesmo, idolatrando uma determinada pessoa política, nesse viés político partidário, achando como se fosse, entre aspas, o salvador da pátria. E até hoje as pessoas se agarram, depositando todas as suas esperanças nesta pessoa,
achando que a solução para o nosso país é fulano de tal. Ora, a salvação e a esperança, a solução para o nosso Brasil sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Aliás, a pessoa em questão sequer é uma pessoa cristã, no sentido de ser evangélica, no sentido de ter aceitado a Cristo Jesus, mas ainda assim, os evangélicos conceberam e adotaram-no como se fosse deles e como se fosse alguém que fosse salvar literalmente a pátria de tudo e de todos. E, infelizmente, a gente vê uma certa idolatria em relação a homens no século XXI, de uma forma mais específica dentro do nosso contexto evangélico brasileiro. Mas digo de todo o coração, a nossa esperança não tem que estar em homem, tampouco numa mulher, necessariamente. Não é questão de sexo, de ser macho e fêmea, homem e mulher. Pelo contrário, a nossa salvação, a nossa esperança, toda a nossa devoção, todo o nosso ser tem que estar voltado para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Se nós falássemos mais de Jesus, vivêssemos e andássemos mais com Deus e tivéssemos um testemunho autêntico, certamente nós causaríamos um impacto maior na sociedade como um todo, de uma forma geral. Agora, quando nós começamos a fletar um lado, achando que é a realização de todas as coisas e que vai ser a salvação nossa, quando não da nação, a gente vai realmente se decepcionar. E se a pessoa não cair em si, ela acaba sendo uma pessoa idólatra. E eu lembro de um reformador chamado João Calvino, que certa vez, claro que não convivendo dentro desse nosso contexto, mas ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E como a igreja evangélica brasileira, quando não o arraial chamado Batista, no qual eu estou inserido há mais de 30 anos, tem eh, adorado pessoas, quando não coloca instituições, ministérios, personalidades, astros evangélicos, cantores gospel, etc. e tal, como se fosse uma sumidade em detrimento da pessoa de Cristo Jesus. Não é à toa que eu gosto bastante de João Batista, não como uma frase de efeito, não para lacrar, mas como resultado de uma convicção do seu coração de uma forma muito profunda. Ele fala que era necessário que Jesus crescesse, Jesus estivesse em evidência e que ele diminuísse. Acontece que algumas pessoas não querem que os seus ministérios sejam diminuídos, que sua popularidade venha a ser, vou dizer assim, venha a ser baixa ou tornada baixa. Pelo contrário, elas querem estar no pedestal, em evidência. Quando não, elas precisam ser bajuladas, paparicadas, idolatradas e quando não, endeusadas. Mas acontece que eu aprendo com a Bíblia, assim como o irmão e a irmã também aprendeu que Deus não divide a sua glória com ninguém. De repente, não é nem a pessoa em questão que está errada, é a maneira como nós lidamos com toda a situação e acabamos, às vezes, é, conduzindo em erro a própria pessoa a qual nós depositamos todas as fichas, todas as nossas esperanças, quando, na verdade, deveria estar, uma vez mais, somente na pessoa de Cristo Jesus. A esse caminho da vitória, capítulo 7, 8, 9 e 10 de Samuel, primeiro livro. E qual é a conclusão? Eu vou fazer a leitura aqui. Devemos sempre pedir a Deus orientações sobre nossas decisões. Precisamos entender que nosso coração é enganoso e que não, e se não tivermos discernimento espiritual,
as nossas escolhas nos levarão para uma direção contrária do Pai. Por esta razão, para todas as nossas decisões, precisamos consultar o Senhor para saber qual é a vontade de Deus e não esquecer dos nossos votos feitos a Ele. Nós terminamos assim a primeira lição do ano de 2025. Espero que você tenha uma semana, esse final de semana, na presença de Deus, que você possa estar integrado na Igreja de Cristo Jesus, que você possa aproveitar todos os seus dias, dedicar de corpo e alma ao Senhor. Lembre-se sempre que precisa parar e dar uma atenção especial à família, principalmente se você é um líder na igreja, quer na forma de pastor, quando não um diácono, ou ainda está exercendo algum cargo de liderança, que é executiva, quando não em um departamento, em uma comissão, em um ministério, enfim, você que está revestido de autoridade eclesiástica, você precisa também entender que a gente tem que colocar Deus como primazia na nossa vida. E abaixo de Deus nós temos a família. Não estou me referindo à igreja, estou falando à família, o seu cônjuge, o seu filho. Você precisa ser o sacerdote no lar, caso você pai, você marido, você tem pessoas que estão sobre os seus cuidados. Você precisa chamar a responsabilidade e ser um homem com H maiúsculo, assumir esses compromissos diante de Deus, para que a sua família seja uma bênção. E uma vez cuidando dessa família menor, você tenha condições de, como um líder espiritual, cuidar de uma família maior. Por causa de quê? A autoridade, quer do professor da IBD, do pastor, do diácono, de alguém que está fazendo trabalho de evangelismo, etc. e tal, não está necessariamente no título. A autoridade está na vida pessoal, na vida familiar. E se você tem autoridade na vida familiar e na vida pessoal, você tem bagagem, você tem autoridade moral e espiritual para estar à frente de pessoas, conduzindo sempre aos pés de Cristo, não apenas para a adoração, mas como consequência para o serviço cristão. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, é o desejo do meu coração. E você que chegou até o final deste vídeo, eu gostaria de orar com você e por você. Oremos, pois. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque chegamos ao início de um novo ano. Eu sei que são novas expectativas, apreensões, muitas coisas, ó Deus, têm passado na nossa mente, no nosso coração, mas sabemos perfeitamente que o Senhor está no controle de tudo e de todos, inclusive sobre a minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida deste, ó Deus, que está acompanhando esta primeira lição do ano, e que, portanto, o Senhor possa estar abençoando rica e abundantemente a sua vida, os seus familiares, que o Senhor possa estar suprindo as suas reais necessidades, tratando-as, cada uma delas, com toda atenção, cheio de graça, cheio de misericórdia. Que o Senhor venha também, ó Deus, além de fazer todas essas coisas em nosso favor, venha também nos dar sabedoria para vivermos como crentes em Jesus. Pessoas que adorem tão somente a Cristo e que não venha, em hipótese alguma, ó Deus, barganhar, fletar com ninguém, quer de caráter político, religioso, ou quando não, pessoas por mais benquistas, mas que estas não ocupem o lugar que é tão somente do Senhor. Por isso, nos abençoe, nos use e nos dê não apenas um dia, não apenas o final de semana ou o início de semana, mas um ano inteiramente abençoado na tua presença, pois vivemos na tua dependência hoje e sempre. E assim rogamos e pedimos todas essas bênçãos no nome de Jesus. Amém.